Oi, galerinha. Então, agora nós vamos para o nosso segundo capítulo, ok? Encerramos as nossas atividades do primeiro capítulo do livro de português e vamos começar agora o nosso segundo capítulo. Nesse capítulo, a nossa imagem de abertura e o nosso tema são entre cantorias e contações, né? E o nosso primeiro tema é Você contou, eu conto e eles contarão. E aí, só pela nossa imagem de abertura aqui, eu acho que vocês já devem estar deduzindo do que se trata, né, o nosso assunto, o nosso conteúdo, não é verdade? Então, aqui nós temos, né, a professora e os alunos em volta e ela está contando uma história. Então, esse nosso tema, ele é voltado para as histórias, né? Para os contos. Contos de fada, conto de assombração, conto de mistério, né? Então, tudo que envolve esse meio de fantasias. Nós vamos ver aqui nessa primeira parte do nosso segundo capítulo, ok? E aí aqui no nosso Conversa Vai, tem a pergunta, ó. Você gosta de ouvir histórias, né? E aí você prefere as histórias de romance, de amor, as divertidas ou de assombração? Então, qual você prefere? Você prefere uma comédia? Você prefere uma história mais divertida? Uma história de mistério, de terror, de assombração? Ou uma história que tenha mais romance, que tenha o príncipe e a princesa? Responde aí pra mim. Histórias inventadas podem ser muito interessantes. Elas nos fazem conhecer novos lugares e viver novas aventuras que não seriam possíveis no mundo real. De onde vêm as histórias que nós lemos e ouvimos? Você tem uma noção de onde você acha que essas histórias saíram? Esses livrinhos que a gente vê com vários contos, né? Algumas muito famosas, a Cinderela, a Rapunzel, entre outros. Então, de onde você acha que essas histórias surgiram? Então, responde aqui na parte do seu livro da nossa Conversa Vai. Ok? Então nós temos aqui também, ó, nossos contos de assombração, né? Sempre tem muito mistério, né? Contos sobre lobisomens, sobre fantasmas, né? São histórias sempre muito interessantes. E aí, geralmente toda história ela tem alguns pontos. Ela tem alguns pontos, ok? Que são eles, né? Ela tem os personagens principais, né? Ela tem o clímax. O que seria o clímax? É aquela hora que a história ela fica mais emocionante, né? É aquela hora que acontece a parte mais importante da história. Aquele dali é o clímax, é o momento mais importante da história, que se você não prestar atenção, você perdeu tudo, ok? Aí nós temos também, né, o desenrolar da história que vai acontecendo. Nós temos o resultado final, né, o que foi que aconteceu no final da história, né? Nós temos um começo, um meio e um fim, né? E aqui nós vamos ver uma história que vocês vão ler depois aí, que tem o título de A Menina e a Figueira, né? Ela conta a história de uma menina que perdeu a mãe e aí uma vizinha com a filha sempre agradava ela porque tinha interesse de ficar com o pai. E aí, depois de um certo ponto, o pai resolveu casar com essa vizinha que virou madrasta dessa menina. O pai teve que viajar e aí a menina ficou com a madrasta e a irmã. Quando o pai saiu, essa madrasta começou a maltratar muito essa menina, né? E por que a figueira? Porque lá no quintal dela tinha um pé de figo muito grande e dava muitas frutas gostosas. E aí você vai ler aí, eu não vou contar mais, mas você vai ler e vai entender direitinho o que aconteceu no final dessa história, ok?
E quando terminar de ler essa história, ela é um pouco extensa, tá? Nós temos aqui a nossa atividade para entender o texto. Então, assim que você terminar de ler a história, você vai responder essa atividade aí para a tia, ok? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, você manda que eu vou estar esperando aqui no grupo, tá? Para te responder. Então, hoje nós ficamos por aqui e tchau, tchau!